Salve, salve! Ainda dentro de coesão textual, temos algumas questões para trabalhar, beleza? Questão 14 até 20, eu acredito que a gente consiga terminar isso em tempo hábil. Então vamos cair dentro? Eu falei muito na aula passada sobre questões teóricas, eu estou explorando muito a teoria dentro das questões, porque eu pretendo fazer um trabalho que seja mais tranquilo para você. Ou seja, você assiste a aula, tem contato com as questões comentadas e um pouquinho de teoria, para você ficar mais tranquilo, ficar mais suave para você. Beleza? Safo? Então vem comigo, acompanha aí a telinha, não temos pressa, vamos comentar o máximo possível as questões, para que a gente possa ficar na hora da prova relax, tranquilaço. Vamos lá, vem comigo. SESP-UNB, Polícia Civil Ceará, inspetor da Polícia Civil, 2012. Olha aí, ó. Você percebeu quantas questões de 2012? Muita coisa, né? Então, coesão textual, ó. Não pode garotear, hein? Acompanha. Fragmento de texto. No coração histórico da sociedade moderna, a comunidade europeia supranacional parece dar especial crédito à tese de que a soberania político-nacional vem fragmentando-se. Ali, tem-se às vezes anunciado a morte efetiva do Estado Nacional. Na linha 12, ali tem como referente sociedade moderna. Está certo ou errado? Olha para mim rapidinho. Vamos lá. Quando o cara diz que há um vocábulo que tem como referente um outro vocábulo, ou uma expressão, ou um período inteiro, uma frase inteira, quando o cara diz isso, o que ele está querendo dizer com isso? A questão é de coesão. Ponto final. Se eu tenho um pronome, um advérbio, um substantivo, fazendo referência, tendo como referente um outro termo dentro do texto, eu estou falando sobre coesão. Beleza? Por exemplo, se eu digo assim, ó, os Estados Unidos e o Iraque já viveram em pé de guerra. Lá, a nacionalidade é muito forte. Lá onde? Não sei. Estados Unidos ou Iraque? Não tenho a mínima ideia. Agora, se eu falasse assim, ó, lá a nacionalidade é muito grande, de modo que invadem outros países em busca de petróleo. Opa, agora eu sei que lá é Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos invadiu o Iraque em busca de petróleo, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Não é escondido de ninguém isso. Beleza? Tranquilo? Então, meu camarada, algumas palavras dentro do texto têm como referente, fazem referência a outros elementos dentro do texto. Tá claro isso? Vem comigo então de novo. No coração histórico da sociedade moderna, a comunidade europeia supranacional parece dar especial crédito à tese de que a soberania político-nacional vem fragmentando-se. Ali tem-se às vezes anunciado a morte efetiva do Estado Nacional. Aí o cara diz que o ali tem como referente sociedade moderna, mas isso não é verdade. O ali faz referência à Comunidade Europeia, CE, Comunidade Europeia. Vê se não é verdade. Lê de novo. No coração histórico da sociedade moderna, a comunidade europeia supranacional parece dar especial crédito à tese de que a soberania político-nacional vem fragmentando-se. Na comunidade europeia, tem-se às vezes anunciado a morte efetiva do Estado Nacional. Portanto, a questão 14 está errada. Beleza? Simples assim. Próxima questão. Mais um fragmento de texto sobre a mesma prova que a gente está fazendo da Polícia Civil. Beleza? Eu fiz questão de pegar... Olha para mim rapidinho. Eu fiz questão de colocar as questões. Ficou meio bonito isso, né? Para não dizer o contrário. Fiz questão de pegar questões, ficou legal isso, né? Mas deixa para lá. Desculpa qualquer coisa. Essa vai para o video show. Beleza? Pode editar aí. Meu mestre, escuta essa. Vamos lá. O que eu tinha a dizer era o seguinte. Eu fiz questão de pensar
alguns exercícios, algumas questões de prova, beleza? Que estivessem relacionadas a um mesmo assunto. Eu não estou pegando provas separadas do CESP. Eu pego o quê? Uma prova e vejo se tem alguma questão de coesão. Aí pinço. Pego outra prova e pinço. Percebe? A gente fez aqui algumas provas já dentro de coesão textual. Beleza? Esse é um método de estudo que eu, Pestana, particularmente, gosto muito. E você, de repente, poderia fazer o mesmo. Porque é um bom método de estudo. Você pega as provas anteriores, pinça as questões só sobre aquele assunto. E aí você acaba percebendo que há um padrão, há um molde. Vamos ver o molde. Vamos lá. Fragmento de texto. O cientista político Philipp Schmitter argumentou que, embora a situação europeia seja singular, seu progresso para além do Estado Nacional tem uma pertinência mais genérica, pois o contexto contemporâneo favorece. Questão 15. O conector embora introduz um conteúdo que, mesmo sendo contrário à proposição contida no trecho, seu progresso para além do Estado Nacional tem uma pertinência mais genérica, não a invalida. Cara, essa questão 15 é uma aula de conjunção concessiva. O que é a conjunção concessiva? A conjunção concessiva, olha para mim, a conjunção concessiva, meu camarada, é um elemento que estabelece uma relação de sentido de contraste, de oposição. Quais são as conjunções concessivas? Que eu pedi para você estudar há 1 ou 2 aulas atrás. Lembra? Estuda a conjunção concessiva, cai muito e tal. Lembra disso? Quais são as conjunções concessivas? Embora, mesmo que, ainda que, conquanto, malgrado, posto que, se bem que... Meu camarada, cuidado, fica ligado, hein? Embora uma conjunção concessiva? É. E o que é uma conjunção concessiva? É uma conjunção que estabelece uma relação de sentido de contraste. Quer ver um exemplo? Eu digo assim para você. Embora eu esteja muito saudável, não posso contar com o dia de amanhã. Percebe que as duas ideias estão em contrariedade, só que uma ideia não invalida a outra. Vamos lá, vou te dar outro exemplo. Mesmo que eu faça 10 exercícios de matemática, eu não consigo aprender matemática. É o meu caso, eu não consigo de jeito nenhum, aquele troço não entra na minha cabeça. Beleza? Então, mesmo que, olha aí, ó, mesmo que, é uma locução conjuntiva concessiva, mesmo que eu faça 10 exercícios de matemática, não consigo aprender. Pô, raciocina comigo. Se o cara faz 10 exercícios de matemática, o que você espera? Que ele aprenda. Mas o que acontece? Ele não aprende. Então são ideias contrárias, positivo, negativo, positivo. Percebeu? Então a conjunção concessiva estabelece uma relação de contraste, de oposição. Só que uma ideia não invalida a outra. O fato para falar bonitinho, o fato de eu não aprender matemática invalida eu fazer 10 questões? Não, uma coisa não invalida a outra. Essa questão é exatamente sobre isso. O cara, em vez de falar para você assim, embora uma conjunção concessiva, isso seria muito fácil e seria muito tranquilo para você. O problema é, o cara quis dificultar, aí o que ele fez? Ele deu a definição de conjunção concessiva. E vê se não é verdade. Lê de novo, vai. O conector embora introduz um conteúdo que, mesmo sendo contrário à proposição contida no trecho, seu progresso para além do Estado Nacional tem uma pertinência mais genérica, não a invalida. Vê se não é isso. O cientista político Philipp Schmitter, vamos lá, argumentou que, embora a situação europeia seja singular, ou seja, a economia europeia está boa, a Europa está feliz da vida, seu progresso para além do Estado Nacional tem uma pertinência mais genérica. Ou seja, essa ideia está em oposição a esta ideia. Só que uma coisa não invalida a outra. Beleza? Conjunção concessiva, então, número 15, letra certo. Beleza? Porque o CESP é certo ou errado, né? Eu viajei aqui, lindo. Então, certo, tá, galera? Show de bola. 16.
O conector, pois, introduz ideia de consequência no trecho em que ocorre. Vamos ver se isso é verdade. Acompanha e volta aqui comigo, rapidinho. Cadê o pois? Esse pois aqui, ó. Esse pois aqui. Tá vendo esse pois? Tá vendo esse pois? Ele é explicativo. Beleza? Então, vamos ver. Questão 16. O conector, pois, introduz ideia de consequência. Opa, para tudo. O pois pode ter duas ideias. Ideia de causa e ideia de explicação. Beleza? Consequência, jamais. O pois introduz ideia de causa ou de explicação. Beleza? Consequência, jamais. Essa questão era fácil, não podia errar. Tranquilo? De novo, repito, estude conjunção. Questão mole. Vamos lá, fragmento de texto. Isso é para a próxima questão, se eu não estou enganado. Isso. Questão 17. Vamos lá. De fato, acompanha aí. Nos últimos 25 anos, assistimos a reversões neoliberais e transnacionais de alguns poderes de estados nacionais. No entanto, alguns de seus poderes continuam a crescer. Ao longo desse mesmo período recente, os estados regularam cada vez mais as esferas privadas, íntimas, do ciclo de vida e da família. Então esse é o texto, né? Vamos ver o que o cara está pedindo na 17. O trecho, ao longo desse mesmo período recente, retoma por coesão. Ah, rapidinho, detalhe, volta para 16. Só queria marcar que está errado, tá? Então vamos lá. Desculpa, questão 17. O trecho, ao longo desse mesmo período recente, retoma, por coesão, a expressão nos últimos 25 anos, cuja referência temporal exata depende de informações extratextuais, tais como a data de publicação do texto, que foi no ano de 2000. Cara, essa questão é muito interessante. Muito, de verdade. Olha que maneira essa questão. O cara está dizendo que o trecho, ao longo desse mesmo período recente, retoma nos últimos 25 anos. Vamos ver se é verdade? Vamos lá, volta aqui. De fato, nos últimos 25 anos, assistimos a reversões neoliberais e transnacionais de alguns poderes de estados nacionais. No entanto, alguns de seus poderes continuam a crescer. Ao longo desse mesmo período recente, que mesmo período recente? Ao longo dos últimos 25 anos. Os estados regularam cada vez mais as esferas privadas e íntimas do ciclo de vida e da família. Então, até aqui, a questão está certa, não está? Vamos ver se o restante também está certo. O trecho ao longo desse mesmo período recente retoma por coesão a expressão nos últimos 25 anos. Até agora está certo. Certíssimo. Cuja referência temporal exata depende de informações extratextuais, tais como a data de publicação do texto, ano 2000. O texto foi escrito no ano de 2000. Então, é por isso que o cara diz, ao longo desse mesmo período recente. Por que recente? Porque ele escreve um texto que está próximo dessa fase de últimos 25 anos. Portanto, a questão está totalmente correta. Muito maneira a questão, bonita de se ver, e é uma questão de coesão que, assim, não gerava tanta dificuldade, mas ela foi bem elaborada. Beleza? Maneira a questão, gostei. 18, vamos lá. Agora é pressão, hein? Reta final. Na linha 2, pode-se substituir diante das por perante as, sem prejuízo para a correção gramatical ou para o sentido original do texto. Parceiro, olha só. Olha para mim de novo. Existem algumas questões de prova, seja SES, PFCC, ZAF, FGV, as principais bancas. Independente da prova que você fizer, independente da banca, existe uma parada que é o seguinte. Algumas questões são questões fáceis. Eu vou te dizer mais. Tem determinadas bancas, como a 6 Gran Rio, que cria questões que, dependendo da questão, ela vale um ponto maior. Olha que interessante. Então, por exemplo, questão número 1.
vale meio ponto. Questão número 2, vale 1,5 ponto. Isso é interessante. De vez em quando isso vem em editais de concurso e tal. Isso é bem interessante. O cara discrimina isso no edital, é claro. Agora, a maioria das vezes, o cara não tem essa diferença de pontuação. Mas o que ocorre é o seguinte. O cara coloca uma questão fácil demais. Por quê? Porque quando a banca pede para um professor de português elaborar uma prova, ele pede normalmente assim, olha, de 30 questões, eu quero 3 fáceis, eu quero 15 médias e o restante difícil. Essa questão era muito fácil. Muito. Você não precisa nem do texto. É aquele papo que eu levei contigo na última aula, se eu não estou enganado. Algumas questões, você não precisa voltar ao texto porque elas são fáceis. Por exemplo, o cara pede para você o seguinte, o conectivo... Vamos lá. O conectivo, por conseguinte, ou o conector, por conseguinte, pode ser substituído satisfatoriamente por logo. Certo ou errado? Se você sabe conjunção, se você estudou conjunção, você não vai pensar 2 vezes. Você não vai pensar 2 vezes. Porque o logo é uma conjunção conclusiva. O por conseguinte é uma locução conjuntiva conclusiva. Então, se eu troco 6 por meia dúzia, é a mesma coisa. Portanto, essa questão estaria certa. Aí eu te pergunto, é difícil isso? Claro que não. Desde que você saiba conjunção. Desde que você decore as conjunções. Desde que você faça 10 milhões de questões relacionadas a isso, a esse assunto. Para você não errar. É fácil. Essa questão aqui não é de conjunção. Ela é de locução prepositiva. Mas observe que diante de e perante a são 2 ideias iguais. Eu estou diante do trono. Eu estou perante ao trono. Perante a, diante de, dão a mesma ideia. A ideia de quê? De posição. A ideia de lugar. De direção, às vezes. Beleza? Então, uma substitui a outra satisfatoriamente. Por isso, o que eu tenho a dizer sobre 18? Vem aí comigo. Dá uma olhada na telinha. Na linha 2. Eu nem coloquei a linha 2 porque, pelo amor de Deus, estava muito fácil, hein? Pode-se substituir diante das por perante as. Beleza? Diante de e perante são 2 ideias iguais. Sem prejuízo para a correção gramatical. É verdade, sem prejuízo. Tá certo. Ou para o sentido original do texto. Beleza, o sentido é igual. Então, 18, certíssimo. Certíssimo. Agora, olha para mim de novo, rapidinho. Eu quero que você tome cuidado com algumas conjunções. Por exemplo, conjunção mais. O mais pode ser aditivo ou adversativo. Normalmente é adversativo, né? Quando você substitui por porém. Agora, quando vem assim, ó, não só estudo, mas trabalho. Não só os brasileiros são muito receptivos com os estrangeiros, mas os estrangeiros também são com os brasileiros. Não é verdade, mas foi só um exemplo. Beleza? Nem sempre isso é verdade. O mais, nesse caso, ele indica adição. É como se eu dissesse assim, os estrangeiros são solidários com os brasileiros e os brasileiros são solidários com os estrangeiros. É como se tivesse o e no lugar desse não só, mas. Lembra disso? Na aula lá que a gente viu no curso de gramática, que eu dei para você? Por favor, cuidado, hein? Vamos que vamos. Questão 19, penúltima questão, Diplomata 2011. Vamos lá. Agora eu estou com uma questãozinha de 2011, tá certo? Só para revisar rapidinho, observe que todas as questões até agora, até a questão número 18, foram de 2012. Porque coesão textual, pelo amor de Deus, bota na tua cabeça o seguinte. Isso aqui é a menina dos olhos do CESP. Estuda isso. E quando eu digo estuda isso, é basicamente o quê? Olha para mim. Já deve estar me odiando essa altura do campeonato. Caraca, lá vem o Pestana falar de pronome e conjunção. Pestana, eu já sei. Então, parceiro, se você já sabe, cai dentro,
Porque na hora da prova, normalmente, as questões são de quê? Pronome e conjunção. Como você está vendo ao longo desse texto aqui. Beleza? Conjunção cai muito, né? Percebeu? Pronome também. Fica ligado. Continuando, vamos aí, fragmento de texto. Oscar não acredita em Papai do Céu. Tá, esse texto aqui, se eu não me engano, falava sobre Oscar Niemeyer. É isso mesmo, isso mesmo. Aquele que já tá velhinho pra caramba, a filha dele morreu com 80 e poucos anos, o cara ainda tá vivo. O grande arquiteto, né? Fez alguns cenários lá de Brasília. Então, enfim, vamos lá. Oscar não acredita em Papai do Céu, nem que estará um dia construindo Brasílias angélicas nas verdes pastagens do paraíso. Põe ele como um verdadeiro homem. Vamos lá. 19. A elipse em. Lembra de elipse? Olha aí, de novo uma questãozinha de elipse. Elipse é a omissão de um termo. Lembra que eu falei sobre isso, né? Então vamos lá. A elipse em nem que estará e o emprego do pronome anafórico. Olha aí, ó. Olha aí. Eu falei para você que a FGV gosta de trabalhar com essa nomenclatura. Anafórico, catafórico, deítico. E o CESP? Como você pode ver, 2011, questão recente. Olha aí, ó. Pronome de valor anafórico. Dizer que o cara não coloca essa nomenclatura é mentira. Temos aqui uma prova, hein? Fica ligado. O que é o pronome de valor anafórico mesmo? Olha para mim. Pronome de valor anafórico. Elemento de valor anafórico, não é só pronome. O elemento de valor anafórico é aquele que faz referência a um termo anterior. É aquele que substitui um termo anterior. Tá claro isso? Beleza? Show. Voltando, que eu já falei muito disso lá no início e tal desse curso. Vamos lá. A elipse em nem que estará, nem que quem estará. Olha aí, ó. Oscar não acredita no Papai do Céu. Nem que ele estará. Ele quem? Oscar. Então tem elipse aqui? Tem. E o emprego do pronome anafórico ele, esse pronome aqui, são mecanismos de coesão utilizados para referenciar o substantivo Oscar. Vamos lá, então tem uma elipse aqui, né, a omissão de um termo, está se referindo a Oscar, e esse ele, como um verdadeiro homem, não pode ser Deus, né, nem Papai do Céu, melhor dizendo. Tem que ser quem? Oscar. Vê se não é. Toda vez, olha para mim rapidinho, toda vez que você quiser saber se um pronome está substituindo um substantivo, você faz o seguinte, você, no lugar do pronome, coloca o substantivo. E aí você vai ver claramente se aquele pronome está, de fato, substituindo aquele substantivo. Acompanha aí comigo de novo, vai. Oscar não acredita em Papai do Céu, nem que Oscar estará um dia construindo Brasílias angélicas nas verdes pastagens do paraíso. Põe Oscar como um verdadeiro homem, Olha aí, ó, esse ele faz referência a quem? A Oscar. Então, tanto a elipse como o pronome ele, anafórico, fazem referência ao termo anterior, substantivo Oscar, 19, padrão, certíssima. Beleza? Padrãozíssima essa questão. Show de bola, meu camarada. Coisa linda, hein? Sem garotear, vamos fechar com classe, CESP-NB, EBC, cargos de nível superior, só questão de nível superior, não tem essa de nível médio, não. Eu quero você tendo capacidade de fazer qualquer tipo de questão na prova do CESP, principalmente de nível superior. Como você pode ver, não é tão difícil quanto parece quando você treina coesão textual com vontade, com afinco. Vamos lá, fragmento de texto. Uma lei que representa como objetivamente necessária a ação que deve ser cumprida, isto é, que faz da ação um dever. O vocábulo que, em, que deve ser cumprida, olha aí, ó, nem apaguei isso aqui. Normalmente eu apago essas linhas aqui, ó, essas referências, porque foi assim que eu tirei da prova. Mas enfim, isso aqui não vai alterar em nada. O vocábulo que, em, que deve ser cumprida, cadê esse que? Está aqui, ó. E que faz da ação um dever, isso aqui, tem o mesmo referente no período. Vamos lá. Se liga só, olha para mim. Parceiro, quando o cara pede isso, eu vou repetir, isso eu já falei, eu quero martelar isso na tua cabeça. Quando o cara diz que tem um pronome, que tem como referente um determinado substantivo,
O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que o pronome está substituindo um substantivo. Beleza? Ele é um bom companheiro, ponto. João é um cara legal. Ele está substituindo quem? João. Só que o ele faz referência a algo que vem depois. O ele faz referência a algo que vem depois. Por isso, o ele tem valor catafórico. Agora, se fosse o contrário, inverte a frase. João é um cara legal, ponto. Ele é um bom companheiro. Ele quem? João, pô. Então, ele está retomando, está substituindo, tem como referente o substantivo João. Então, ele substitui o referente João. Beleza? Esse que aqui é um pronome relativo. Se você estava pensando assim, pô, Pestana, eu já vi várias questões de pronome relativo na prova do CESP. Eu também. Essa é uma delas. Fiz questão de colocar uma questão de pronome relativo. Olha aí, questão de novo. Tem jeito, né? Vai ficar minha marca registrada. Olha aí, ó, o que retoma um termo anterior, porque é um pronome relativo. Lembra de pronome relativo? Exemplo. O aluno que estudou muito teve êxito no dia da prova. Quem estudou muito? O aluno. Observe que esse que retoma o termo anterior. O aluno que estudou muito. Percebe? Então esse que é um pronome relativo. Tá claro isso para você? Beleza? Agora, um bizu, para você identificar mais rápido quando o vocábulo que é um pronome relativo. Substitui o que por o qual. Então, vamos lá. O aluno, o qual estudou muito, teve êxito na prova. A aluna, a qual estudou muito, teve êxito na prova. Se ligou? Percebeu que o que retoma um termo anterior? Você pode substituir por o qual, a qual. Tranquilo? Vamos fechar aqui a questão, hein? O vocábulo que, em, que deve ser cumprida e que faz da ação um dever, tem o mesmo referente no período. Será que tem? Vamos ver. É agora, hein? Volta ao fragmento de texto. Uma lei que representa como objetivamente necessária a ação que deve ser cumprida. O que deve ser cumprida? A ação. Então, o que retoma o termo anterior. Isto é, que faz da ação um dever. Opa! Será que esse que aqui realmente retoma a ação? Ou fiz você cair na pegadinha do malandro? Apagar isso aqui, pensa de novo. Vamos lá, voltando aqui. Uma lei que representa como objetivamente necessária a ação que deve ser cumprida. O que deve ser cumprida? A ação. Então, esse que retoma a ação? Retoma, mas cuidado. Isto é, que faz da ação um dever. O que faz da ação um dever? A lei. De novo, uma lei que representa como objetivamente necessária a ação que deve ser cumprida. Isto é, uma lei faz da ação um dever. Olha que sacanagem. O cara coloca o primeiro que retomando o termo anterior e o segundo que retoma o termo lá atrás. Então, esses vocábulos que são pronomes relativos, tem o mesmo referente? Não. Eles fazem referência a termos anteriores diferentes. Então, número 20. Certo ou errado? Errado. Parceiro, se você quiser saber o gabarito todo, muito simples. Tá aqui o gabarito todo. Fiz questão, beleza? De colocar em todos os módulos, sobre todos os assuntos que a gente vai ver nesse curso. Obrigado por tudo. Coesão textual é aquilo. Se você não fizer mais questões, beleza? Procurar se especializar nisso, você vai perder uma questão no CESP de bobeira. Vai perder? Claro que não, parceiro. Beijo no coração. Já vou.